Essa exposição é como um aprofundamento poético em algumas âncoras que me servem para me manifestar sobre o real, sobre a vida, sobre a relação mágica que o artista pode ter com o mundo, com os objetos do mundo. Então, entre os temas recorrentes do meu trabalho, as escadas foram muito frequentes. E elas começaram a ter meu interesse como objetos arquitetônicos, mas também objetos filosóficos, no sentido de que as escadas podem ser entendidas como objetos espaciais, mas que dizem a respeito de um percurso, de uma ida de um lugar para outro, de um patamar para outro. Eu considero que escadas são objetos filosóficos nesse sentido. Eles podem indicar a vida, pode ser metáforas da vida. As escadas que têm esse profundo lugar escuro, que é o nowhere, para onde ela vai, ou que levam a patamares insuspeitados no teto, né? Me servem para montar esse tipo de reflexão. Então, ao longo dessas décadas, eu fiz muitos tipos de escada. Eu estou contente que é a primeira vez que eu reúno essas escadas. Eu não tenho uma tecnologia assim como uma meta. Às vezes são recorrências dos mesmos projetos e às vezes são surveys de obras, né? Então, obras que já existiram. Eu acho que a primeira imagem, o primeiro ícone que vem da cabeça, a primeira invenção é uma imagem, é um desenho que eu posso configurar de qualquer maneira. No meu trabalho sempre existe essa troca, assim, entre o desenho e o computador, e essa vai e volta, sabe? E o controle técnico muitas vezes tem que ser outro tipo de controle, o controle da realização material, da queima da cerâmica ou do recorte em vinil, ou seja, de como aquela figura vai ser construída de modo a poder servir de orientação a um plotter de corte, por exemplo, né? Então, todo esse tipo de transformação se sucede à primeira coisa que é aquele flash, aquela ideia que você tem, que é uma imagem a ser anotada, a ser desenhada. Então, nessa exposição tem todos esses tipos de patamares, assim. Acho que a única que não tem desenho preparatório é aquela escada que tem um sótão, assim, uma escada mais assombrada, né? Que eu chamei as outras, né? Acho que aquela foi feita diretamente com imagens fotográficas e delineadas já no computador, em programas especiais. Eu acho que foi uma característica do meu trabalho desde sempre a curiosidade pelos meios de produção de imagens. Então, isso é o que me leva a buscar diferentes recursos que servem à linguagem e que servem à expressão, ou que servem ao que preciso dizer naquele momento. Minhas primeiras instalações foram todas pintadas. Como tais, foram efêmeras e feitas especificamente para lugares determinados. A vontade de outro tipo de permanência é que me levou nas escadas especificamente a buscar outros tipos de recursos, que foram muito variados, a gente pode ver nessa exposição, mas que todos eles se baseiam, em primeira instância, em desenhos ou fotografias. Esses desenhos são onde eu elaboro as diferentes possibilidades e muitas vezes eu realizo modelos tridimensionais para estudar escala, ponto de vista, possibilidades técnicas, enfim. Mas os primeiros foram assim como sombras pintadas na parede. Eu fiz questão de colocar essa primeira aqui, e que foram silhuetas de escadas que eu pintei no Museu de Arte Contemporânea para a minha defesa de doutorado, em 84. Eu creio que as escadas que fiz em seguida foram as escadas em azulejo, nos anos 90,
das quais você tem um exemplar. Eu acho que o artista tem uma espécie de poço, assim, onde ele vai tirando, poço poético, eu acho, né? Vai tirando sempre a mesma coisa, vai associando e vai elaborando de outra maneira. Eu acho que é assim. Nessa exposição eu quis reunir tudo, é como uma espécie de compêndio, assim, sabe? Compêndio para poder mostrar essas variedades, esses discursos. Eu quis colocar aqui a família das escadas ao redor da sua escada. Foi isso que eu fiz na exposição. Isso se dá num momento que eu estou fazendo uma outra exposição sobre labirintos. Eu acho que as duas estão muito conectadas. As duas elaboram configurações que são intrincadas, filosóficas, e mostram assim que eu sou uma artista insistente. Eu fico insistindo em determinados recursos de linguagem, determinados, sei lá, imagens que me sugerem um outro tipo de reflexão. Eu não descarto que eu posso, daqui a uns meses, fazer outra escada, não sei. Está em aberto esse tipo de possibilidade, né? Mas essa altura da minha vida, eu gosto de olhar para trás, mas nesse sentido, só nesse sentido. De pensar assim e poder entender o tempo que passou. Mas eu acho que eu continuo operando de uma maneira parecida, né? Ou seja, nessas etapas, assim, da ideia, da configuração, do desenho, da escolha do meio. E essa exposição tem tudo, né? Tem animação, vai ter vídeo, tem... Enfim, tem todo esse universo. A dos labirintos tem uma realidade virtual, então eu acho que tudo está dentro. Eu entendo também que tudo isso aqui tem nexo porque está dentro de uma problemática de espaço e de uma abordagem bem crítica da tradição ilusionista, da perspectiva que sempre me interessou, né? Que também é filosófica, com pontos de vista de ver o mundo, né? Então, tudo aqui está implicado nesse tipo de recurso ilusionista, né? Essas posições se podem percorrer pensando nos pontos de vista, né? Então, eu acho que fico satisfeita de ver que tem uma costura. Tem uma costura.